Salve, salve meu estudante! Eu sou o professor Marcos Vinícius, professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias e venho trazer para ti, fazer parte desse projeto sensacional da nossa Secretaria de Educação, que é um preparatório para o Enem 2023. Estamos aí resolvendo uma série de questões, meus estudantes, que o Enem aborda, principalmente as questões que mais caem, as principais temáticas. E estamos falando nesse momento sobre a estrutura e dinâmica das populações, meu estudante. E eu te trouxe uma questão recente, uma questão do Enem 2021, muito interessante, que vai te dar uma base bem legal para na hora da tua prova tu chegar lá e caindo essa questão, caindo essa temática, tu vai lá e dá show, meu estudante. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos analisar a questão. Você já sabe, meu estudante? A questão do Enem, a prova do Enem, ela vai ser baseada, tá certo, em uma estrutura com 3 elementos básicos: texto motivador, comando e as alternativas. Eu gosto de começar pelo comando, porque ali eu tenho noção de qual a temática específica, qual o objeto de conhecimento da questão, de fato ele aborda, e, além disso, a análise do comando me permite buscar entender o que eu devo ali interpretar nesse texto, me passar algumas dicas do que eu devo, principalmente buscar dar ênfase na interpretação do nosso texto motivador, beleza? Então vamos lá, texto motivador aqui, me espera, eu já volto, tá? Continuação, já eu volto. Vamos para o comando, belezinha. Olha o que o comando nos diz. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca a... Opa, eu já tenho algumas informações importantes. A temática, o objeto de conhecimento em questão da estrutura dinâmica das populações é o fenômeno da urbanização, galera. O texto ele vai me falar sobre intervenções urbanas, que derivam de um processo, ou seja, de uma mudança que buscou o quê? Ou seja, o que mudou naquela região que vai buscar? Qual é a consequência, tá certo, desse processo? O que se quer, tá? É isso que nós precisamos saber nessa questão. Falando de urbanização, vamos aí entender um pouco desse processo. Vamos relembrá-lo para você que já estudou e para você que não, vai entender agora as principais características desse fenômeno muito importante que o Enem cobra bastante, tá? Basicamente, todos os anos cai questão sobre urbanização ou urbanização brasileira. Então, vem comigo analisar algumas questões importantes. Primeira coisa, o processo de urbanização, galera, em seu início e sua expansão, vai acontecer na Europa, tá? Especificamente, caminhando com quem, Márcio? Com o processo das revoluções industriais. A partir do momento que ocorre a primeira revolução industrial, surge por consequência o processo de urbanização, especificamente na Inglaterra. A partir de quando, Marcos? Ora, se a primeira revolução industrial começa no século XVIII, a partir de 1750, nós temos a urbanização tendo seu início e expansão a partir do século XVIII, 1750 também, tá certo? Fator fundamental foi a primeira revolução industrial, não esqueça. Só quero te abrir uma aspas. Marcos, o que é a definição, o que se define enquanto urbanização? Simplesmente falando, urbanização é o aumento da população urbana de uma região em relação à sua população rural, que foi o que aconteceu na Inglaterra. Nós tivemos, com o processo de industrialização, pessoas se deslocando do espaço rural, do campo, em direção ao espaço urbano, às cidades. E aí eu tenho o processo de urbanização, galera, tá? Uma questão muito importante quando a gente fala sobre o início da urbanização que acontece na Europa, na Inglaterra, é que ela não foi planejada no primeiro momento. As cidades cresceram tanto em população e infraestrutura sem nenhum tipo de planejamento, tá? E disso decorreram uma série de problemas estruturais e também sociais, como, por exemplo, doenças, mortes, péssima qualidade de vida. Então, as primeiras cidades europeias ali que passaram pelo processo de urbanização acabaram, de certa forma, sendo forçadas a buscar um planejamento adequado. Surge a necessidade do planejamento urbano, ou seja, surge aí nesse contexto saneamento básico, vias de escoamento, melhoria nas habitações, e aí as cidades como, por exemplo, Londres, como Manchester, por exemplo, começam a se estruturar. Agora, atente-se, isso, galerinha, no século XVIII, 1750, já para o século XIX, 1800, ou seja, há 200 anos atrás. Por isso,
Quando nós falamos sobre a urbanização dos países desenvolvidos, né, das metrópoles, dos países centrais, afirmamos que eles passam por uma urbanização lenta e gradual. Por quê? Porque eles tiveram tempo de se planejar adequadamente na proporção do tempo, século XVIII para século XIX, para se planejar nesse processo de urbanização. Então, quando a gente vai analisar hoje, né, cidades europeias, a gente percebe como exemplo, né, poxa, que cidades bacanas de exemplo de organização, infraestrutura, trânsito, saneamento básico, transporte público, né? Mas isso é fruto de um processo histórico que houve tempo de planejamento, tá certo? Passaram por um processo gradual acompanhando a industrialização. Tiveram tempo de planejar sua infraestrutura e, por consequência, atualmente apresentam um melhor grau de organização socioespacial dos países desenvolvidos. Mas sabemos que o processo de urbanização ele não vai acontecer de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo no mundo todo. Ele começa nas regiões desenvolvidas e, a posterior, chega nas regiões subdesenvolvidas e emergentes. Especificamente quando? No século XX, por exemplo, nas regiões subdesenvolvidas. É por isso que nos países pobres, emergentes, como no caso do Brasil, um país emergente, nós dizemos que a sua urbanização foi rápida e não planejada. Rápida por quê, Marcos? Porque quando vamos comparar a noção de tempo, nós vamos perceber que o Brasil ele passa por um processo de industrialização e urbanização, por consequência, muito recente se comparado à Europa. Europa, século XVIII, Brasil, século XX, 1930 para 1940. Então, não tivemos um tempo adequado para planejar a nossa infraestrutura. E isso vai influenciar diretamente nas características atuais das nossas grandes cidades. Nós vamos ter, galera, cidades que crescem de forma rápida e sem planejamento. A gente percebe isso claramente nas principais cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vê, por exemplo, Belo Horizonte. Por mais que essas cidades já tenham passado por melhorias de infraestrutura, mas a gente percebe ainda um processo histórico de algumas regiões que precisam passar por essa, né, melhoria, porque ainda não tiveram tempo de fato, né, de organização, porque cresceram muito rapidamente sem planejamento. A isso nós chamamos de cidades macrocéfalas. Atente-se a esse termo, tá? Cidades macrocéfalas ou macrocefalia urbana, tá? São cidades que cresceram de forma desordenada, principalmente cidades de países subdesenvolvidos ou emergentes como o nosso. Consequência disso tudo, Marcos, elas vão representar uma má organização espacial e social. Estou te falando isso porque esse exemplo vai ajudar a entender melhor a nossa questão. Olha o que ela diz. Agora vamos ler o texto com calma, respira. Vamos lá, questão Enem 2021. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consorciada, conhecida como Porto Maravilha. Ele está falando das mudanças, né, das transformações que a cidade do Rio de Janeiro, como uma cidade que se urbanizou rapidamente, vai precisar sofrer. Parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional. Abre aspas, revitalização, fecha aspas, urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado para abrir espaço em seu lugar a instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores. Uma nova configuração socioespacial capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar de waterfronts de Baltimore em Barcelona e Buenos Aires, por exemplo, na Argentina. Tá? E ele te pergunta, né, as intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca o quê? Ou seja, o que essas revitalizações, o que essas mudanças na estrutura da cidade do Rio de Janeiro buscam? O que elas querem? Elas querem principalmente, galera, né, intensificar a participação da competitividade da cidade do Rio de Janeiro no mercado global? Com certeza, né, galera? Esse é o nosso gabarito.
Todas essas mudanças querem colocar a cidade do Rio de Janeiro em um patamar de organização de cidades desenvolvidas, o que vai colocar o Rio de Janeiro como consequência o quê? Em um patamar de competitividade com essas cidades no cenário global. Captou? Então veja que é uma transição de características de urbanização. Então, galerinha, questão bacana, precisa de atenção, mas ela tem muita coisa importante aí que a gente debateu. Continua acompanhando a gente na plataforma Gonçalves Dias para mais resoluções de questões como essas, beleza? Então é isso aí, vamos partir para essa aprovação? Valeu!